Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro, chegando para mais uma live, a live PDG, que já tá ficando conhecida aí, muita gente perguntando, e aí, hoje vai ter, não vai ter, como é que vai ser? Tem, todo dia tem live PDG aqui no nosso Instagram, no Instagram do Papo de Goleiro. Nosso convidado de hoje é um cara extremamente competente, um dos maiores treinadores de goleiros do Brasil, se não for do mundo, olha lá, e não é exagero não. Com passagens por diversos clubes. E aí a gente vai bater um papo bacana hoje com o Thiago Mel, que é o treinador de goleiros do Coritiba. Quero, antes de conectá-lo ele aqui, ele já está na live, né? Ele já está assistindo a gente. Antes de conectar aqui, queria só mandar um grande abraço aí pro pessoal que está sempre com a gente todos os dias, acompanhando todas as lives. E em especial o meu primo Marcelo Lopes aí, que está na Alemanha acompanhando a gente. Lá já é meia-noite, ele está acompanhando a gente firme e forte. Obrigado, Mar. Tamo junto. Quero mandar um grande abraço pro Anderson também. O Anderson De Vito tá acompanhando a gente aí. Enfim, muitos treinadores de goleiros chegando aqui para assistir esse nosso bate-papo com o Thiago Mel. Vou colocar ele agora online aqui. Vamos lá. Fala, Thiago! Boa noite, Fernandão, tudo bem? Tudo bem e você, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. Antes de mais nada, agradecer aí pelo convite, muito Opa! feliz. Dar os parabéns há algum tempo já, né, Fernandão? Pela tua iniciativa, pela maneira profissional que você leva esse tema, né, de goleiro, de treinamento de goleiro. Eu costumo falar que o goleiro ele tem uma forma de viver diferente, né? Um estilo de vida diferente das outras pessoas. Não é melhor nem pior, mas é diferente. E Sim. você faz isso com muita maestria. Teu canal é muito legal e a maneira que você leva isso é muito legal. Eu te agradeço pelo convite aí. Realmente as tuas lives estão fenomenais aí, todos os dias. Não é fácil, deve dar um É, trabalho danado, mas você faz com paixão, por isso que dá certo, né, cara? É isso aí, cara. Te agradeço muito pelas palavras. Saiba que é uma honra pra gente, pro Papo de Goleiro, ter você aqui nessas lives, porque eu considero você hoje um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil, se não for o melhor. É referência para muita gente. Todo mundo fala de Thiago Mel. Então, pro Papo de Goleiro, é uma honra a gente poder hoje pegar essa uma horinha aqui e bater um papo bacana. Vai ser bem legal, tenho certeza. Eu que agradeço as palavras. Desde o início que eu comecei a trabalhar, uma das meus grandes objetivos era me tornar referência, mas não relacionado a nome, mas sim poder passar conhecimento, poder passar para frente o que eu entendo como verdade, que não é uma verdade absoluta no treinamento de goleiro, né? Sim. Mas eu sempre pensei dessa forma, sofri bastante para conseguir conhecimento no início, né? Era muito fechado e eu falei, pô, o dia que eu puder, eu vou poder tentar expandir o máximo que eu puder do que eu faço para frente. E, enfim, referência eu acho que não tem, né, cara? Pra gente ser referência tem que ganhar muitos títulos, tem que formar muito goleiro. Eu tô num caminho aí, tem muito chão pela frente, mas fico feliz com as palavras. Muito legal, não, com certeza. Olha, Bahia, Paraná, Atlético Paranaense, o próprio Coritiba agora, seleção brasileira. É muita experiência já nesse meio do futebol. Trabalhou com muitos goleiros, né, Thiago? Foi bastante, cara. Eu comecei a minha formação, né, como profissional foi no Atlético Paranaense, né? Foram 8 anos dentro do Atlético Paranaense, do Sub-15 até o Sub-23, que é uma equipe semi-profissional ali, vamos dizer assim. E de lá eu saí para o Bahia, já para a equipe profissional, fiquei 2 anos lá, e aí que realmente a gente começou a trabalhar com grandes goleiros, mas no Atlético já pude trabalhar com o Santos, que hoje está na seleção Sim. brasileira, pude auxiliar o Luciano Júnior várias vezes trabalhando com o Everton, o Rodolfo, que está no Fluminense, não sei se está ainda depois da questão do doping, como é que ficou a situação dele. E aí no Bahia realmente, né, Marcelo Lomba, Muriel, o Jean, né, que teve um ano de 2017 muito bom. Enfim, a Sim. gente começou a trabalhar com alguns goleiros nos clubes que a gente passou, né? Depois do Bahia, Paraná Clube, Thiago Rodrigues, Richard, Luiz Carlos, depois no Vasco, Martin Silva, Fernando Miguel, Jordi, Só Gabriel fera. Félix. Uns caras legais, meu. E aí a Só gente fera. chega no Curitiba com o Wilson, que é um ídolo aqui do clube, com o Muralha, com os garotos aí
do clube, né? O Arthur, o Marcão, o Diego, enfim, tem uma base muito boa, tem um treinamento de goleiro muito bom na base, uma escola muito legal. E eu não estou falando por mim que eu estou aqui agora, mas isso já vem já pelo pessoal que estava antes, né? O Fernando Corrêa, por exemplo, no Sub-20 faz um trabalho sensacional e o pessoal de baixo, o Berdan, o Fábio ali no Sub-15 faz um trabalho sensacional e fica fácil, né? Quando vem os meninos prontos aí pra gente no profissional, né? Legal. A gente vai falar bastante disso, vamos chegar lá, vamos falar de Muralha, a chegada dele, vamos falar do Wilson também. Mas antes eu queria entender, Thiago, você chegou a ser goleiro do Coritiba na categoria de base e você acho que parou aos 18 anos, foi isso? Eu tive uma passagem na base do Curitiba, né? Como todo garoto, né? Tentei ser goleiro no Curitiba aí, fiquei durante 9 anos. Sim. Passei por todas as categorias do clube, jogando, não jogando, então tive bastante experiências assim e não consegui me tornar profissional. Foi quando eu saí do Curitiba, graças a Deus, meu pai sempre me cobrou para que estudasse e eu, ao Sim, mesmo é tempo que eu tinha importante. subido para os juniores, eu tinha passado no vestibular também. E aí vem um momento triste na carreira do jogador que tem um sonho, né? Que é o momento de uma dispensa. E hoje eu concordo, realmente, os caras tinham razão e por variados motivos e foi a melhor escolha que eu fiz na hora é não tentar procurar nada, né? Foi uma decepção grande, óbvio, na época, mas eu tentei não procurar nada depois disso e já pensei, eu vou continuar trabalhando com futebol de outra forma. E eu sofri muito na base com treinamento, sabe? Eu era muito questionador já desde cedo. Isso é bom. Então, eu tive treinadores de goleiro que me faziam dar tiro de 300 metros. Nossa. E eu falava, professor, por que a gente tem que dar um tiro de 300 metros, cara, se eu sou goleiro? E, Thiago, você fala muito, pô, você complica demais, você tem que treinar, condicionar. Eu falei, não, sim, eu concordo, mas olha o tanto de grama que tem no parque, a gente anda muito em parque treinar, né? Tem bola ali, tem grama e a gente quer, pô, você quer me fazer dar tiro de 300? Aí outro treinador que fazia dar 3 voltas nesse parque aí, praticamente 12 quilômetros. Para quê, Nossa. né? E assim, enfim, eu questionava, bobo, né? Questionava porque eu queria entender por que a gente não estava trabalhando com bola. E aí, quando eu parei, eu falei, bom, eu vou tentar ser treinador de goleiro, porque são várias coisas positivas e negativas que vão somando na tua carreira como atleta que leva você a tomar uma decisão, né? Eu tive treinadores que, por exemplo, durante 1 ano, 2 anos, eu sabia o que ele ia fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como era aquecimento de jogo. Então, imagina 2 anos assim. E aí poxa, se um dia eu conseguir treinar goleiro, eu vou tentar fazer alguma coisa, vou fugir disso um pouco, né? E aí Sim. foi por isso que eu tomei a decisão, né? Também por isso, né? Isso daí foi em que ano, Thiago? Mais ou menos, pra gente ter uma ideia. Bom, o ano que eu saí do Curitiba foi 2003, né? Três. Que me dispensaram, né? Mas eu entrei em 95, 94. Depois da Copa do Ah, Mundo, 95, 10 anos, desculpa. 95. legal. 95. Legal saber disso. Sabe por quê? Porque a pergunta que eu tenho agora, inclusive, é bastante pertinente a isso. Você chegou a ver aquele vídeo do treinamento do Zete e do Tafarel com o Sim, professor Mielsen? com Cara, certeza. você viu a quantidade de repetição? Como é que os goleiros aguentavam isso, cara? Muita coisa, isso daí é desgastante pro atleta. Mas, Fernandão, cara, vamos lá. Aquilo é o que tinha de mais Sim, é. moderno na época. E assim, dava muito resultado e ainda dá. Né? O treinamento de goleiro tradicional, na minha opinião, a escola brasileira de treinamento de goleiro, ela não pode ser esquecida. E aquilo ali é a escola pura brasileira, né? Só que hoje existem mais coisas para fazer, ou trabalha-se de uma forma diferente. Eu não digo por mim, eu digo pelo que o mundo está, né, a direção que o mundo, né, do Sim. goleiro moderno tá indo. Mas eu achei sensacional, tem muita coisa dali que se faz até hoje e o resultado não precisa nem falar, né? Não. O resultado que gerava naqueles goleiros, né? E muita gente E copiou não, a e, gente, os e você brasileiros, né? viu Tafarel e Zete voando pra Voando, caramba. voando, voando Meu baixo. Deus do céu. Que força Coisa linda de ver. que força, né? E aí, como diz ali o Cássio Hartmann, que foi um treinador de goleiro, não sei se talvez você saiba, mas eu vi que entrou ali, ele falou assim, entrou a fisiologia. Esse Fisiologia. cara aí, esse cara aí, ele foi treinador de goleiro do Curitiba, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Caetano, Goiás, enfim.
entra o controle de treino, né? E aí começa a se pensar, opa, por que isso? Por que tantas repetições? O goleiro usa isso? O goleiro, ele busca... qual que é o desgaste do goleiro no jogo? Qual que é o desgaste do goleiro no treino? Então, começa a entrar um pouquinho mais da ciência, né? No futebol. E eu acredito que para somar, com certeza. E aí começa a se repensar um pouquinho, né, a questão do treinamento geral do futebol, não só do goleiro, né? Legal. Cara, o que você me diz sobre os treinamentos em caixa de areia, por exemplo? Olha, eu sou favorável a todo tipo de treino, desde que você entenda o porquê que você está fazendo aquilo. Eu acho que não dá para você simplesmente, eu não treino na areia porque dizem que não é bom. Não, vamos buscar, né, entender o Entender por porquê. quê. Assim, eu sempre converso muito eu gosto muito de conversar com um fisiologista, que é o cientista do futebol, e muitos são a favor, muitos são contra, e a gente conversando, lendo, a gente chega na nossa conclusão, né? A potência que todo mundo fala que a areia trabalha, eu acredito que não se trabalhe muito potência na areia. Por quê? Porque a potência você precisa de velocidade no contato com o solo. E a areia, ela não te dá essa velocidade. Você tem o contato com o solo e você demora mais para reagir, mas você consegue trabalhar força e resistência de força na areia. Então, assim, tem muitas vantagens. Eu gosto de usar, uso em pré-temporada, uso para variar treino, porque isso é importante no dia a dia, né? A gente tem muitas sessões de treino no ano e é interessante para variar. Ele também trabalha a propriocepção. A bola na areia, ela varia muito. Então, tem suas vantagens. Agora, o porquê que você quer usar, que é importante você saber. Não usar por usar, porque a gente viu alguém fazendo, né? Mas eu acredito que potência, né? Essa capacidade física de potência, força com velocidade, na areia, a gente não trabalha tanto, mas trabalha assim a resistência de força, porque realmente você faz muito mais força numa ação na areia do que na grama, né? E aí muita gente vai contra, porque você não está trabalhando no terreno de jogo, que você não está... Eu Sim. concordo com tudo isso, porém, né, dentro da questão que eu falei aí anteriormente de variação de treino, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho na minha metodologia, uma vez ou outra eu treino, não vejo mal, os atletas gostam, né, mas assim, vamos lá, é raro eu usar, mas uso no ano 2, 3 vezes pelo menos, né? A gente só precisa tomar cuidado, né, Thiago? E acho que você vai concordar comigo, com alguns treinos que a gente tem visto aí na internet, né? Que o goleiro tem que pular no meio de um bambolê pegando fogo e pular dentro de um balde d'água. Sabe, umas coisas que é o que você falou. O goleiro utiliza isso. Para que você está usando isso? Simplesmente para falar que inovou, né? Não faz muito sentido, né? A gente está numa. Não é geração, né? A palavra não é geração, mas a gente está no mundo hoje virtual, onde a gente tem acesso a muita informação, o que é ótimo, Sim. mas também tem muita gente buscando like, né? Como a gente disse. E aí Muito. você vê de tudo, né? Então, assim, tem coisas que vão atrair aí os likes e a gente vai tentar filtrar o que serve, o que não serve, né? Futebol não é circo, né? Futebol Sim. ele é coisa séria, principalmente se tratando de treinamento de goleiro, né? Que é a posição que exige maior responsabilidade disparado de todas aí no futebol, né? Então tem que ter muita responsabilidade quando você faz um vídeo, quando você explica um exercício. Eu, pelo menos, tento trabalhar dessa forma, né? Com essa responsabilidade aí, porque a gente sabe que muitas pessoas estão olhando e quanto mais você puder postar alguma coisa com algum intuito explicativo, né? Somando algum tipo de conteúdo, eu acho que é legal. Acho Com melhor, inclusive. certeza. Com certeza. Não, eu vi outro dia, o cara fazendo um exercício que ele tinha que pegar a bicicleta, pedalar com a bicicleta até o outro lado, sai, solta a bicicleta no chão, faz um giro e pula para fazer a primeira. Meu, as coisas nada a ver. Mas enfim, é o que você Tem um falou. que ele pula de um vagão de um trem. Esse daí, para mim, é o melhor de todos. É cada loucura. Agora, uma coisa que a gente acaba tendo dúvida. Você é um goleiro, um treinador de goleiros muito criativo e que trabalha bastante situação de jogo, procura levar o goleiro ao máximo daquilo que pode acontecer numa partida e tudo mais. De onde vem a sua inspiração para criar os seus treinos? Você busca isso da internet? Como é que funciona essa questão?
Vamos lá, Fernandão. Eu penso assim, eu não abro mão do treinamento de goleiro tradicional. O que, na minha opinião, é o treinamento de goleiro tradicional? É o que sempre foi feito, que é aquele treinamento físico-técnico, que é o que deixa o goleiro fisicamente, tecnicamente bem treinado, muitas vezes no analítico mesmo. O que é o analítico para quem está assistindo? Que é aquela repetição simples e pura só do fundamento, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental e é o que leva a nossa escola a ser, na minha opinião, a mais técnica do mundo. Eu acho até que Concordo. os goleiros brasileiros a mais bonita e funcional do mundo. Porém, a gente tem que ver para onde que o futebol está andando, para onde que o mundo do treinamento de goleiro está andando. E, além disso, eu procuro trabalhar o goleiro através dos momentos do jogo. O que é isso? Você trabalhar, porque num treino tradicional, você trabalha as ações do goleiro. Você trabalha as ações de defesa, as ações de saída de gol, você trabalha todas as ações. Mas as funções é que você não trabalha. Então, por exemplo, o que o goleiro faz quando a tua equipe está em transição defensiva? Ou seja, você acabou de perder uma bola e está tomando contra-ataque. Qual que é a função do goleiro nesse momento? Vamos lá, vou dar um simples exemplo. Esse momento, se a tua equipe perdeu a bola e está jogando em linha alta, por exemplo, existe uma grande possibilidade de você ter que fazer uma cobertura longa fora da área, de você trabalhar como líbero. Opa, legal, então eu tenho que trabalhar essa função. Então, no treinamento tradicional, eu já não faço isso, porque eu preciso abrir o campo para trabalhar esse tipo de comportamento no goleiro. Vou dar um outro exemplo. Hoje o goleiro, né, no momento do jogo de organização ofensiva, ele trabalha como jogador de linha. No Brasil, menos do que na Europa, mas muitos clubes hoje já estão utilizando os goleiros, né, como um jogador de linha na construção do jogo. Sim, então, sim. quais as funções dele nesse momento? Ele tem que abrir linha de passe, ele tem que ter um bom domínio, um bom passe, ele tem que achar o mais rápido possível a melhor opção de passe. Quando a melhor opção de passe não é para ele, não é nele, ele tem que cantar, né, orientar o seu companheiro o melhor passe, a melhor leitura. Então, assim, o goleiro, as funções dele hoje, elas aumentaram muito. Antigamente, o goleiro ele se preocupava só em defender a meta e fazer a transição ofensiva com uma quebrada, um voleio, uma reposição com a mão, com os pés. E hoje não. Hoje o goleiro... Muito mais responsabilidade, né? Hoje o goleiro, eu até acho justo, né? Que hoje o salário dos goleiros nos grandes clubes aumentou. E melhorou. Muitos e muitos clubes hoje têm os goleiros como os maiores salários do plantel, um dos maiores salários do elenco. E é muito por causa disso. Eu vejo que as funções aumentaram, né? A responsabilidade, como você falou, aumentou. Mas hoje o goleiro ele é exigido tanto no jogo ofensivo quanto no jogo defensivo, né? Claro, na minha opinião ainda, o goleiro ele precisa, em primeiro lugar, defender aquela casinha e defender bem. Essa é a grande função do goleiro e eu acho que sempre vai ser. Mas o goleiro que não tiver atento e não tiver bem trabalhado ou não tiver bem formado ou se preocupando em realizar essas outras funções dentro dos momentos do jogo, que é transição ofensiva, transição defensiva, organização ofensiva, organização defensiva e as bolas paradas, o cara vai, na minha opinião, ter muita dificuldade para jogar num alto nível. Essa é a minha opinião, né? Então, por isso que daí, voltando à tua pergunta, né? Respondendo à tua pergunta, eu busco trabalhar o goleiro dentro desses momentos do jogo. E aí a gente precisa criar, imaginar momentos do jogo e criar em cima disso para a gente simular um pouquinho a questão do que o goleiro vai vivenciar no jogo, né? A questão da imprevisibilidade, que eu gosto de falar muito, que acontece no jogo. Muito legal. E você citou a questão do goleiro inserido no esquema tático do time, que isso já é uma realidade no mundo, mas que a gente percebe que o Brasil ainda caminha um pouco mais lentamente nessa questão. E eu percebo, pela conversa que eu tenho com diversos treinadores, que os treinadores estão com essa cabeça mais aberta e que tem essa vontade de fazer o goleiro ser inserido. O que eu tenho percebido, Thiago? Aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Eu entendo que falta um respaldo ou por parte do treinador do time, dependendo do treinador do time, ou às vezes até de uma diretoria que não permite um trabalho ser feito dessa forma.
É isso mesmo que está acontecendo? Para a gente poder entender por que o Brasil, a gente não enxerga isso tão mais efetivo no Brasil aqui? Eu penso que a gente está passando por um momento bem interessante, Fernando, relacionado aos treinadores pelo menos com quem eu tenho trabalhado, né? É um momento assim de que os treinadores estão percebendo, né, a importância. Tudo vai envolver a questão da importância de ter a manutenção da posse de bola, né? Sim. E de ter a manutenção, porque assim, o Eduardo Barroca, que é o treinador que eu estou trabalhando hoje, ele fala muito para mim, por exemplo, assim, Thiago, sempre que o goleiro puder evitar colocar a bola em disputa, eu gostaria que ele evitasse. O que ele quer dizer com isso? Ele quer evitar que o goleiro faça uma reposição longa por fazer. Sim. Ele não proíbe, porque quem toma a decisão no jogo é o goleiro. Claro. Mas se ele puder evitar, melhor, porque quando você coloca a bola em disputa, é 50% para você, 50% para o teu adversário. Sim. Por que eu estou falando isso? Eu vejo que existe uma geração de treinadores buscando muita informação hoje e vendo que realmente você jogar, inserindo o teu goleiro no teu contexto tático, você vai jogar com um atleta a mais, você vai ter maior chance de sair com posse de bola desde o teu campo defensivo, você vai ter a possibilidade de ficar mais tempo com a bola, e quem fica mais tempo com a bola, na minha opinião, é quem vai ter maior chance de fazer o gol. Isso não é uma regra, mas é uma coisa óbvia. Então, assim, eu vejo que nunca vi, dentro da minha realidade, interferência de diretoria em relação a isso, né? Respondendo a tua pergunta. Pelo contrário, a maioria dos diretores que eu trabalho são diretores que apoiam esse jogo com posse, evitar, né, como a gente fala, um jogo de bola direta. Sim. Só que eu vejo assim, tem várias maneiras de se ganhar o jogo, né, Fernando? Então não tem certo e errado. Né? Você pode ganhar o jogo jogando por uma bola, você pode ganhar o jogo mantendo a posse de bola durante a maior parte do tempo. Tem times que ganham o jogo 70% dos gols feitos com bola parada. Então tem várias maneiras de se ganhar, mas eu vejo que, né, eu sempre olho para o futebol mundial, né, não só o futebol brasileiro. E aí você assiste uma Copa do Mundo, você assiste as melhores ligas, e eu acho que o futebol brasileiro sim está num nível bom. Eu não concordo quando falam que o futebol brasileiro está num nível ruim. Você vê muitos jogos bons. Na base, quando você para assistir Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Copa do Brasil Sub-20, Sub-17, você vê grandes confrontos, e tem um monte de treinador na base cheio de conceito e trabalhando bem esses conceitos, né? Utilizando bem os goleiros, inserindo eles bem no modelo de jogo. E, assim, eu vejo que a tendência é só melhorar, é só ter evolução nesse sentido aí. Tanto que os goleiros que eu recebo hoje são muito mais preparados relacionado a esse tipo de jogo do que os goleiros que eu recebia, e nem preciso ir muito longe, vamos lá, há 3, 4 anos atrás. Então, os goleiros já vêm sendo mais estimulados a esse jogo, ao entendimento do jogo, desde lá de baixo. Então, assim, eu acho que a galera que está na base está fazendo um trabalho excelente, os treinadores e os treinadores de goleiro, na formação desses novos goleiros aí, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Por que o goleiro brasileiro ele tem que evoluir na Europa? Por que ele não pode chegar pronto lá na Europa em relação a isso? Ah, lá na Europa eu aprendi a jogar com os pés. Pô, por quê? Por que não aprende aqui, né? Por que não aprende aqui? Mas era uma coisa que, assim, eu bato muito nessa tecla. O treinador de goleiro, ele ajuda muito no processo para o goleiro ser inserido. Ele deve ajudar, ele precisa ajudar. Ele tem que ser mais um auxiliar na comissão técnica. Né? Sim. Mas o trabalho para inserir é muito mais coletivo. Então não adianta eu trabalhar passe com os goleiros, domínio, não adianta eu trabalhar uma velocidade de raciocínio rápido para enxergar um melhor passe e aí o treinador coletivamente não fazer isso. Não dá as opções para o goleiro no jogo. Né? A Europa, hoje, a gente vê jogos que o goleiro joga em cima da linha do gol, recebendo bola recuada ali em cima, com uma frieza tranquila, dificilmente erra, porque ele sabe onde estão as opções, os caras abrem linha de passe em velocidade, e isso está começando a acontecer aqui no Brasil. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos Amadeu na seleção brasileira, que esse trabalho que ele fez é muito bom, né? Relacionado a isso é brincadeira, o Guilherme Deladé também no
no Sub-17, tanto que foi campeão do mundo, e vários outros treinadores. O Barroca, eu posso falar aqui tranquilamente, que faz esse tipo de trabalho. O Humberto Louser, que hoje está Rogério no Maia também? também. O Maia Desculpa. também? O Maia também? O Maia, sem dúvidas, é um cara que ele trabalhou. Ó, o Maia trabalhou com um treinador que eu também trabalhei por um período curto no Paraná Clube, que se chama Rogério Micali. E assim, esse cara, para inserir o goleiro no jogo, é sensacional. Ele faz até uma brincadeira nos primeiros dias de treino, que ele quer que o goleiro jogue lá fora da área. E aí ele pega os jogadores de linha e coloca a bola, todos os jogadores de linha, coloca a bola no meio de campo. E ele fala assim, vai, faz o gol aí. Goleiro, quero você na linha do pênalti para frente. Vai fazer o gol. Ó, de 30, de 20, entra 3, 2. Sim, é. E aí ele fala, isso que a bola tá parada. Imagina ela em movimento, sendo Mais pressionado. difícil. E outra, se tomar o gol, eu banco. Eu banco a responsabilidade. Mas esse é um ponto. Esse é um ponto. É bancar, né? É isso. E assim, o Maia, ele, com certeza, ele... até mandar um abraço para ele. Eu não sei se ele está assistindo, mas deve ter pessoas que estão assistindo que conhecem ele. É um cara que eu gosto muito, que ele sabe fazer bem esse trabalho de inserção também do goleiro, né, junto com a comissão, né? E é aquilo que eu falei, o treinador de goleiro, ele, por exemplo, o goleiro está com dificuldade, o treinador às vezes está com dificuldade de inserir o goleiro em algum momento. Pô, chama o treinador, vamos montar um exercício junto a gente aqui, ó. Eu acho que é melhor assim. Ó, eu acho que você tem que fazer essa situação aqui para a gente melhorar essa saída de bola. Ou em outras situações, né? Eu quero uma transição rápida. Professor, vamos fazer uma jogada de saída. Se o goleiro sair do gol no escanteio, na bola parada, quais são as opções? Então, enfim, hoje a gente trabalha muito mais o treinador de goleiro, ele tem que trabalhar muito mais em conjunto com a comissão técnica, né? Não tem mais aquele treinador de goleiro, Fernando, ou não deveria mais ter, né? Aquele treinador de goleiro que chega, vai uma hora antes pro campo, faz o trabalho, chuta as bolas, E vai volta. embora. E aí o treino tá rolando e ele tá tomando um cafezinho, batendo papo com o roupeiro, com o massagista, não tem mais. Não dá mais. Hoje o cara tá atento o tempo todo ali no treino, ele é mais um auxiliar, né? Então, assim, é assim dessa forma que eu enxergo aí o treinamento de goleiro, né? Muito legal. Você tem total autonomia aí no Curitiba para trabalhar da sua forma, sua metodologia? Eu tenho, Fernando, graças a Deus pelos times que eu tenho passado assim, com raras exceções, eu nunca tive interferência. Rapidamente os goleiros têm comprado a ideia do trabalho, assim, e aí isso facilita também para a diretoria entender. E o Curitiba hoje, eu sou muito grato, depois do acesso, a gente renovou um contrato de uma forma legal, no sentido de ter tempo para fazer um trabalho que eu acho que a gente tem que deixar legado por onde a gente passa, né? Então, Com assim, hoje no certeza. Curitiba, claro que tudo depende de resultado dentro de campo, né? Mas hoje no Curitiba a ideia é iniciar um projeto, né? Já está em andamento um projeto de formação de goleiro, de cumprir processos, né, na formação de goleiro, divisão de conteúdos, e eu acho que é fundamental. Então, assim, é um clube que me dá total autonomia para isso. Mas graças aos goleiros que têm dado resultado, né? Trabalhar com goleiro bom é fácil. Aí fica tudo mais fácil. Ó, chegou uma pergunta aqui do Marcelo Lopes, que está acompanhando a gente lá da Alemanha. Ele colocou assim: Marcelo Lopes é meu primo, tá? Foi goleiro também, jogou salão, Legal. puta de um goleirão. Tivemos uma live do PDG com um goleiro brasileiro, que é o Rafael, que está no Cagliari. Ele comentou sobre os treinos, que lá eles estão trabalhando muito, muito, muito a questão do X, e também comentou sobre a não utilização do giro. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas, o X que vem do handball, do futsal, né, e acabou sendo introduzido, a importância de se trabalhar o giro no momento certo, claro, dependendo, o goleiro tem que ter a tomada de decisão e saber quando ele vai colocar isso, né? E a questão do giro, se ele é eficiente ou não para o nosso futebol. Bom, vamos falar do giro, que já é uma discussão até antiga, na minha opinião. Eu Sim. acho que o goleiro ele tem que fazer os dois. Ele tem que saber levantar girando e ele tem que saber levantar com a alavanca. E eu vejo que a escola brasileira durante muito tempo só trabalhou o giro, né? E eu acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que tem que ser os dois. O giro, eu acredito que o goleiro ele tem que usar para o treinamento. Ele é fundamental, principalmente para aqueles treinamentos que são de um Sim. lado e do outro, de um lado e do outro.
E para o jogo, ele vai usar no momento em que ele está caindo para uma defesa, ela bate num defensor ou em alguém e vai para o lado contrário. Ou ele salta, a bola bate na trave e vai para o lado contrário. Não tem melhor maneira, na minha opinião, para levantar que não seja com o giro. Mas a alavanca, ela é muito melhor para levantar quando a bola é direcionada para o mesmo lado que você caiu. Ou seja, não é nem a alavanca, no caso, que eu caí do lado esquerdo, eu já levanto sem o giro. E eu, às vezes, hoje, eu vejo menos isso, mas já vi goleiro, por exemplo, caindo para o lado, né, esquerdo, a bola indo para o lado esquerdo e ele fazendo o giro. Aí matou ele. Matou ele. E eu também já vi goleiro tentando levantar quando a bola vai para o lado contrário com a alavanca, e goleiros de grande nome, fora do país, e atrasando e tomando gol numa com o giro. Talvez ele teria maior chance de defesa. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o goleiro tem que saber fazer os dois e o treinador de goleiro tem que trabalhar as duas situações. Mesmo o goleiro não gostando. Ah, mas eu prefiro com a alavanca. Beleza. Então, agora você vai fazer com o giro. Esse exercício é para trabalhar o giro. O outro exercício você faz da alavanca. O outro... Enfim, eu acho que tem que ter essa variação. E, claro, no jogo a decisão é do cara. Mas você tem que dar recurso para o teu goleiro. E sobre o X, eu acho que é uma técnica já... É recente no Brasil, mas já tem sido trabalhada há algum tempo. Gosto muito, acho importantíssima, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque para saber o momento de usar o X. Eu vejo hoje muito goleiro que poderia, num 1 para 1, fazer a saída tradicional, aquela com a mão na bola, né, no pé do atacante, esperando para fazer o X e tomando drible ou tomando gol. Porque é uma bola que, se ele ataca... Ou a cavadinha. Se ele ataca no chão, é uma bola que ele chegaria antes, né? E o X eu gosto, treino, e é da mesma forma que o giro. Eu chamo de um treino de 1 para 1. Então, o treino de 1 para 1, ele vai acontecer o espacato, né, que é o X, ele vai acontecer a saída tradicional, ele vai acontecer de você tomar a decisão de ir e ter que parar, né, para daí sim, depois de um chute, ou fazer a defesa. Outra coisa que eu vejo, Fernandão, o goleiro, ele saiu 1 para 1. Ele parou, porque era o momento de parar. O cara tá próximo de finalizar. E travou. Aí, travou, e aí o atacante bate, o goleiro tenta defender com o X. Só que é uma bola que com uma queda ele teria muito mais facilidade. Resolve. Então, assim, eu acho sensacional a pergunta. Eu acho que tem que ser trabalhado o X, mas a gente não pode só trabalhar o X, porque é uma excelente técnica. Você amplifica teu raio de ação, embaixo e em cima, mas a gente vê, por exemplo, o Neuer. O Neuer faz... Eu acho que eu nunca vi o Neuer fazer... Nunca não, né? Mas fazer uma saída tradicional. Eu não lembro também. Mas ele faz o X desde os 11 anos de idade. Então eu não posso pegar um goleiro hoje com 28, 29 e querer que ele só faça o X. Mas eu tenho que dar essa ferramenta para ele. O Joe Hart também é um cara que fazia muito bem o X. Então, mas são escolas que já trabalhavam isso há muito tempo. Hoje o goleiro brasileiro, eu acho muito legal isso, que além da técnica que a gente já tinha, tá com o X. Então eu vejo meninos hoje no sub-11 fazendo X, cara. E fazendo com muito mais mobilidade, com muito mais flexibilidade. Esse menino, quando chegar no profissional, vai ser um X tão bom quanto é dos goleiros alemães hoje. Aliás, uma escola que eu sou fã. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que, assim, é legal, tem que ser treinado, deve ser treinado, mas muito cuidado, né, os treinadores de goleiro em relação a isso. Só treinar isso e esquecer do tradicional. Não é o treino tradicional, é da saída tradicional, de atacar a bola, né? Porque eu já estou vendo o goleiro tomar gol por querer tanto treinar o X, treinar o X, treinar o X, aí fica com aquilo na cabeça e na hora do jogo vai fazer o X e chute cruzado. Tem muito goleiro em chute cruzado que uma quedinha rasteira resolve. O X, aí a bola bate no pé, vai para o meio da área, é gol, sabe? Então, assim, eu adoro, acho importantíssimo a técnica do X, treino muito, meus goleiros sabem, né? Se tiver algum assistindo, eu não vi, mas não é só isso, né? Então, no treino de 1 para 1, não se treina só o X. Tem várias situações para ser treinado quando a situação é 1 contra 1. Eu, aos longos dos meus 36 anos, sou da geração antiga, eu não consigo fazer o X. Eu vou em todas no pé do atacante. E é uma coisa interessante, porque eu tive que treinar o X. Eu gosto de fazer treinos ainda, eu treinando.
para Sim, poder para tentar passar. passar. Porque como é que eu vou passar uma coisa que eu não sei fazer? Né? E assim, os goleiros mais velhos, eles têm uma dificuldade de fazer. Eles querem entender, Tiagão, pô, mas o que eu faço aqui? Como que eu abro a perna aqui? Pô, mas eu vou abrir todo o meu adutor. Então, assim, É até os difícil. trabalhos de mobilidade hoje são voltados também para isso. Enfim, é algo que é preciso, a gente da nossa geração não teve isso, né? Enquanto treinava. E não é culpa de ninguém. É que era uma técnica que não era usada aqui, né? E aí agora com a globalização, enfim, a gente começou a ver muito mais coisas que deram certo. Opa, vamos fazer, né? Trazer muita coisa do futsal, do handball, como você falou, vamos fazer. Eu preciso passar uma semaninha com você aí para você me ajudar em umas coisas aí, Thiago. A hora que você quiser. Ó, chegou aqui uma pergunta legal. O Leandro, ele é torcedor do Coxa. Assim, você não tem ideia, ele treina comigo na academia do Zete. É um torcedor do Coxa fanático, é muito teu fã. E ele colocou assim: Thiago, hoje o preparador de goleiros ele tem influência em quem joga ou ainda é uma decisão totalmente do treinador? Eu já passei pelas duas situações. Hoje aqui no Curitiba a gente tem total influência, mas depende muito do treinador te dar essa liberdade ou não. Vou dar um exemplo bem prático e não tem por que esconder, mas o Humberto Louser, ano passado, em um momento, né, quando a gente ficou entre o Wilson e Muralha, o Wilson montando de lesão, o Muralha estava fazendo um momento muito bom. Pô, Thiago, é contigo. Não, vamos manter, não vamos mexer. Não é fácil tomar essa É difícil, decisão. né? É muito difícil, principalmente quando você tem dois grandes goleiros. Mas quem dera, todos os clubes que eu passasse tivesse esse problema, vamos dizer assim. Você tem dois Problema grandes bom. goleiros, você pode fechar o olho e falar, não, hoje joga esse, hoje joga aquele, que eles vão dar conta do recado. Mas, respondendo a pergunta, depende muito do treinador, né? Mas hoje, os que eu tenho trabalhado, gostam de tomar a decisão, mas não tomam nenhuma decisão sem nos ouvir primeiro, né? Mas como a responsabilidade é grande, muito maior deles, não que nós não tenhamos a responsabilidade, mas os treinadores às vezes eles falam, bom, cara, se der problema quem vai pagar sou eu, né? Então eu quero escolher aqui. Mas assim, eu nunca tive sinceramente problema com isso. Talvez os argumentos, você tendo argumento é forte o bastante para que o treinador entenda qual que é a tua opinião, ele banca e vai embora, né? Por isso que tem que ser um trabalho em conjunto, né? Legal. Ó, aproveitar para mandar um abraço aqui para o Osmar Garrafa, da TV Gazeta, acompanhando a gente aqui. O professor Idalino, do Corinthians, também acompanhando a gente. Fábio Flórido, Alberto Asnar, muita gente bacana. Gerson Domingues, um abraço pessoal da ProLuva, nosso novo parceiro. Quem mais? Muita gente mandando muita mensagem aqui, falando que você é muito fera. O Felipe Rodrigues, da Fechando Gol, também, ó. Tá te mandando um abraço. Com a dele também. Muita gente mesmo, cara. Olha, a live tá bombando aqui. Legal. Muito legal. Me fala uma coisa, porque eu sei que você é um grande defensor da questão de formar atletas. E quando você chegou no Coxa, essa era uma das suas ideias. Fazer um trabalho de formação de atletas. Você conseguiu levar isso para frente? Isso está funcionando? Isso está funcionando sim. É óbvio que isso é um trabalho. Isso é um tema muito legal, Fernando. E eu vou te dizer por quê. Na minha humilde opinião, os goleiros que têm sido formados recentemente, pelas informações que eu tenho, estão sendo muito mais na necessidade do que no planejamento. E eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu, no Bahia, em 2017, a gente subiu, né, na Série B em 2016, disputamos, subimos com o Muriel. O Muriel era um goleiro emprestado do Internacional com um salário muito alto, que merecia pelo goleiro que é. Só que o Bahia, em 2017, não poderia pagar esse Valor. salário para o Muriel ou para qualquer outro goleiro, até chegar no outros nomes na época. E aí, qual foi a ideia? O presidente me ligou junto com o diretor na época. O presidente era o Marcelo Santana e o diretor era o Ney Pandolfo, se não me engano, isso. E eles me ligaram, Thiago, cara, a gente tem um valor X para gastar e, cara, os goleiros estão muito caros e o que a gente faz? E aí eu tinha um menino que dava total respaldo dentro de campo, que se chamava Jean. E, pô, vamos fazer o seguinte, vamos bancar o Jean no estadual e na Copa do Nordeste. É o Janzinho que foi para São Paulo? Isso. E se alguma coisa não for bem no meio do caminho, para o Campeonato Brasileiro, a gente
a gente revê. São 4 meses que a gente economiza aí. Né? Então, os caras, pô, fechou, vamos nessa. Só que o que é isso? Isso foi a necessidade. Não foi um planejamento de 3 Sim. anos que a gente vai pegar e vai formar o Jean. Né? Vou dar um outro exemplo. Se eu tiver errado e alguém estiver assistindo aí, me corrija. Mas eu tenho algumas informações que o Ivan na Ponte não iria jogar. Quem ia jogar é o Vinícius, que tinha sido emprestado do Palmeiras. E segundo algumas informações que eu tenho, não sei se estou correto, tá? O Vinícius, ele acho que por algum motivo não tinha entrado no bid ainda. Tá? E aí o Ivan precisou jogar contra o Corinthians no Pacaembu, pegou o pênalti do Jadson, a Ponte ganhou. Mais uma necessidade. Mais uma necessidade. A Ponte vindo de um ano que também tinha sido rebaixado e não podia gastar muito. Né? Foi no ano que eles mandaram embora, se não me engano, o Aranha, eu não sei quem tinha jogado no ano anterior, mas era um ano bem complicado para a Ponte ali. Deixa eu citar mais um exemplo que eu tinha na cabeça aqui, cara, para falar sobre isso. Bom, enfim, na conversa talvez eu lembre. Mas eu acho que realmente sim falta planejamento e coragem, né? Para você lançar goleiros. Só que aqui no Curitiba, óbvio que existe esse planejamento, mas o Curitiba, eu posso falar isso, eu falei isso até para os nossos diretores aqui, o Curitiba, ele não tem um goleiro que foi titular absoluto do clube, formado na base há muito tempo. Tiveram sim alguns goleiros que jogaram, né, da base, mas não foram direto. efetivados. Olha só, o Thiago voltou. Desculpa. Imagina. Então a gente está fazendo aí, tem obviamente esse planejamento, mas vamos lá, hoje a gente tem um goleiro que é ídolo do clube há muitos anos, o Wilson, e tem um goleiro que é o Muralha, que o Wilson é do Curitiba, o Muralha tem mais esse ano de empréstimo, né, com o Flamengo, mas existe um planejamento e eu acredito que isso tem que ser de médio a longo prazo. E eu vejo nas necessidades, quando você vê goleiro sendo formado na necessidade dando certo, eu vejo que esse é um grande caminho. Você vê o Cleiton aí, né, do Atlético Mineiro, fez um grande ano. Eu não sei te dizer se foi planejado ou na necessidade, mas eu sei que veio depois de uma lesão do Vitor, né? Então, assim, é um goleiro que foi vendido por um grande valor, agora para o Red Bull, e, assim, fez um campeonato muito bom. O Jean, em 2017, foi vendido por 10 milhões praticamente para o São Paulo. E tem 10 ou 12, né? Quase isso. Tem eu não sei exatamente os valores, mas tem muito goleiro bom para ser lançado. O que precisa é que ele, no dia a dia, convença o clube de que ele é o cara para a gente apostar, e isso os meninos têm feito bem, né? Porque estão vindo com muita qualidade, muito menino com convocação de seleção, com bastante bagagem. Hoje as competições na base ajudam muito o goleiro a chegar no profissional com mais bagagem, com mais casca, porque as competições hoje são da CBF, né? Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, muitas competições boas sendo disputadas, grandes jogos a todo momento. E aí eu acho eu penso que é um grande momento para você revelar mais goleiros e tem sido revelado, cara. Tem sido revelado. Outro menino lançado na necessidade, o Tiepo, do Chapecoense. Eles tinham contratado, se não me engano, o João Ricardo machucou, né? Enfim, passaram outros goleiros e o Tiepo terminou o ano. Então, eu acho que a maioria está sendo lançado, na verdade, mais na necessidade, mas a gente pode planejar mais, porque os que estão sendo lançados na dificuldade, né, eles estão dando conta do recado. Né? Então, eu acredito que é possível, sim. Legal, show de bola. E com relação, Thiago, ao que a gente chama de uma, como é que fala? Uma especialização precoce do atleta. Aquele garotinho que começa mais cedo, com uns 10, 11 anos, e que às vezes tem ali uma cobrança muito grande em cima dele. E a gente sabe que o garoto não pode perder a questão lúdica, né? Para que isso não vire uma coisa muito chata e entediante, ele acaba desistindo do futebol. Como você enxerga essa parte? Fernando, esse é um assunto muito legal. Eu discuto ele nos cursos que eu ministro para a CBF. O treinamento de goleiro, a iniciação, ele não pode ser um treinamento adulto reduzido. Porque o treinamento de goleiro já tem
automaticamente uma especialização precoce, porque você precisa trabalhar os fundamentos no goleiro, né? Então, assim, e automaticamente já tem uma repetição. Você tem que trabalhar sempre o punho, sempre o encaixe, sempre. Só que quando você quer juntar a parte física de um treinamento adulto num jovem, numa criança, você tem que respeitar os períodos sensíveis dessa criança, né? Então, eu sou muito fã de aprender brincando, né? Vamos lá, do sub-9 ao sub-11, ao sub-13, você aprender brincando. Ao invés de trabalhar força, velocidade, agilidade, você trabalhar coordenação motora, habilidade motora, lateralidade. Eu penso que se o Messi é o Messi, é porque ele tem um domínio com a bola, ele com o olho fechado, ele usa a perna direita, a perna esquerda dele com maestria. O goleiro tem que fazer isso com as mãos, né? Então, assim, o goleiro tem que saber. Eu não posso pegar um menino no sub-15 que não sabe fazer um rolamento, cara. Sim. Que não sabe fazer um rolamento lateral, um rolamento frontal, que eu não posso e a gente ainda pega. Então, assim, às vezes a gente está pensando muito no jogar com os pés, em fazer salto, em fazer uma mão trocada, e a gente está esquecendo do básico. E o treinamento de goleiro brasileiro tradicional tem muita coisa que foi perdida. No último curso que eu dei lá em Porto Alegre para treinador de goleiro da base, eu falei muito sobre isso. Aqueles trabalhinhos de habilidade motora, joga a bola de frente, pega atrás, rodar a bola pelo corpo, jogar a bola, sentar e buscar ela no alto, jogar a bola, dar um rolamento e pegar. Ele não vai fazer isso no jogo, mas isso dá um controle motor para o atleta muito interessante. E o goleiro com coordenação motor, o atleta com coordenação e habilidade motora boa, no futuro, na hora que tiver que trabalhar velocidade, força, agilidade, ele vai ser mais rápido, mais ágil, mais forte, porque o estímulo neuromuscular, né, ele começa na cabeça, vai para o músculo, ele vai ser mais rápido. Consequentemente, o atleta também vai ganhar com isso, né? Então, eu penso... O Felipe Rodrigues comentou isso um pouquinho mais cedo aqui. Eu vi que ele tinha feito um comentário em alguma coisa que você estava falando sobre essa questão aí. Vocês estão muito bem alinhados nessa questão. E às vezes, né, o Felipe que trabalha faz um trabalho excelente ali na escola do Zete, acho que ele poderia estar em qualquer grande clube facilmente, né? Já falei para ele. Acho que é até uma opção dele não estar, Sim. porque né, está muito bem na escola, né? E eu acho que a escola do Zete tem o sucesso que tem muito em função dele, mas eu acredito que ele deve fazer muito isso. E às vezes deve ter até uma cobrança do pai, né? Pô, eu vi o Everton fazendo um treino, não dá? Não, calma. Ainda não é o momento. Né? Sim. Os meninos às vezes querem, né? Porque internet, né, cara? Os caras, pô, eu vi esse, eu vi aquele, eu vi o Alisson, eu vi o Ederson, eu vi o Ter Stegen. E às vezes não é um trabalho que dá para ser feito com eles, né? Mas eu acho que dá para se adaptar a tudo, né, cara? Dá para se adaptar a tudo. E a partir dos 15 anos, 13, 14, 15 anos, acho que você já consegue trabalhar de uma forma um pouquinho mais forte, mais intensa, respeitando a maturação biológica do atleta e não a cronológica. Porque às vezes o menino tem 15 anos, mas ele tem corpo de 12. Exatamente. E às vezes o menino tem 12 e tem corpo de 15. E quem trabalha com base sabe que tem essas realidades. O Neto, goleiro do Barcelona hoje, no sub-15 do Atlético Paranaense, ele tinha 1,60, se tivesse. E ele tinha o que era o titular, era o Thiago, que tinha 1,89 quase, com 15 anos. Caramba. Só que extremamente técnico, muito rápido, muito ágil. E aí a grande vantagem e mérito do clube foi em manter o menino, que tecnicamente já era muito bom, e depois teve o estirão dele, claro, fizeram todos os exames. Pô, esse menino vai crescer, vai buscar a altura do pai, da tia, da mãe, da avó, e aí, exame de epífise óssea, não, tem que ficar, e deu certo. Mas dentro disso é muito importante respeitar essa questão da maturação também. Muito legal, cara. Olha, isso daqui não é um bate-papo, não é uma entrevista, está sendo uma aula, cara. Tá muito bacana. E deixa eu só te avisar, a gente está com 9 minutos ainda, dá para falar mais alguma coisinha, a gente vai tentar encaixar alguns temas importantes. Só mandar um abraço aqui, ó, para o Marcelo Galli, que é treinador de goleiros do Corinthians Futsal, que está concordando com o que você está falando aqui, tá dando ok. É muito bacana aí ver os treinadores aqui. Muito legal. Você falou aí, você falou de altura. E a gente, esses dias, fizemos uma discussãozinha lá no grupo nosso dos treinadores de goleiros do Papo de Goleiro. E você ainda falou que fez um estudo da última Copa.
fazendo uma média de alturas, e a gente estava falando sobre a questão de que a gente acaba desperdiçando alguns talentos por conta de altura, né? Hoje, a gente teve uma outra discussão num outro grupo que eu participo, falando sobre não só a questão da altura, mas também da envergadura. Será que não seria interessante a gente começar a olhar também para a envergadura do goleiro? Porque, por exemplo, uma média, eu tenho 1,81 m e tem o Zezão que treina comigo, tem 1,79 m. A envergadura dele é muito maior que a minha. Ele abre os braços, ele tem muito mais envergadura do que eu. Se a gente tiver no mesmo nível técnico, velocidade de reação for o mesmo nível. A envergadura pode ser um ponto mais importante e decisivo, talvez? Sem dúvida, porque quando você fala de envergadura, a gente tá falando de a capacidade menor ou maior do atleta poder buscar uma bola em sentido horizontal, né? Porque tem o vertical e tem o horizontal. O goleiro trabalha dessas duas formas e a envergadura ajuda muito. O Santos, goleiro do Atlético Paranaense, se não me engano, é uma das coisas que eu vi que tem mais envergadura dos que eu trabalhei, que ele abre os O braços. Santos? O braço dele passa do joelho, a mão. É brincadeira. Então, e assim, isso ajuda muito, né? No momento de você fazer uma defesa. Eu acho que são duas coisas que têm que ser observadas, principalmente né, nas categorias de base. Eu, quando trabalhava em categoria de base, no profissional, confesso que isso não é tão relevante, porque o goleiro já chega mais pronto, né? Mas ele tem que ser um critério de avaliação também. Né? Porque às vezes você tem dois goleiros no mesmo nível, ele precisa passar de categoria, só pode passar um por uma necessidade do clube. E esses dados, esses números acabam sendo importantes para você tomar uma decisão lá na frente. Né? Claro que a maior decisão tem que ser qual é o rendimento do garoto no campo, mas principalmente o potencial de evolução que ele vai ter. Mas quando você faz um teste nas primeiras categorias, é um baita dado para você pegar. E eu acho que isso faz a diferença, sim. E voltando à questão da altura, é um assunto muito discutido. A última Copa de 2018, dentro daquele estudo que eu falei, né, que está no YouTube lá. Vou fazer um vídeo disso. Isso, mostrou que a média dos 3 goleiros de todas as seleções eu peguei e juntei, fiz uma média. A média da Copa do Mundo aqui no Brasil foi de 1,88. Então, hoje você tem uma média mundial. Opa, eu preciso trabalhar dentro dessa média. Muito abaixo dessa média é perigoso, mas tinha na Copa do Mundo. Muito acima dessa média é legal, também tinha na Copa do Mundo. Só que o que é o fator que gerou? Tinha goleiro abaixo da média que pegou pra caramba na Copa do Mundo e goleiro acima da média e na média que pegou pra caramba. Então, eu termino isso tudo falando. A gente tem que se preocupar com a parte técnica. O goleiro tem que ser bom. Né? É claro que muito abaixo dessa média, ele vai ter mais dificuldade. Né? Vamos pensar em categoria de base. Eu estou no sub-17, eu tenho um goleiro de 1,80 e eu tenho um goleiro de 1,95. Pô, o de 1,80 pega muito. O de 1,95 é bom. Mais ou menos. Pô, eu vou pôr o de 1,80. O problema é se o de 1,80 e o de 1,95 estão no mesmo nível. Pô, eu tenho que aí pôr. Pegou. Ah, Thiago, mas é que tem clube que trabalha com visão de mercado. Beleza, então vamos falar de mercado. Eu vi o Brabo, com a altura que tem, jogando no Manchester City. Tá? Eu vi o Navas. Depois de uma Copa do Mundo, titular do Real Madrid. Então, assim, eu ainda acho que o mercado, claro, olha muito isso, sem dúvida, sem sombra de dúvida, mas o mercado ainda está olhando quem é o goleiro bom. Quem é o goleiro que hoje joga melhor com os pés, quem é o goleiro que hoje sai melhor do gol, quem é o goleiro que defende mais as bolas difíceis. Então, é claro que hoje você não vai ver um goleiro de 1,75 jogando, de 1,80 tá ficando raro, mas 1,84, 1,86, 1,82, 83 você vê, né? A gente tem até alguns exemplos aí jogando pelo mundo e jogando muito bem, né? Então, para mim, o goleiro tem que ser bom, né? E sobre o tempo da live, Fernando, por mim, se você quiser continuar um pouquinho depois numa nova live, fique à vontade aí com o teu tempo, eu teria mais uma meia horinha sem problema, mas aí é contigo, não sei qual vai ter o padrão. Na verdade, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando 1 hora mesmo para ser justo com todos que já passaram, perfeito, a gente sempre com 1 hora. A gente pode fazer, Thiago, o que para mim seria muito legal se a gente fizesse uma segunda rodada num outro dia. Beleza. Tem muita coisa pra gente falar, cara. Eu acho que tem muita coisa legal. Se você puder, claro. Com certeza. Com certeza. Vamos marcar um dia aí legal e vamos falar. Eu gostaria, não sei se você tem mais alguma pergunta. Tenho uma coisa rapidinho.
Queria Tá. que você falasse um pouquinho do Muralha. A chegada do Muralha no Coritiba, o processo de evolução do Muralha que foi sensacional. Assim, a gente vê uma mudança muito brusca. Ele hoje treina mais feliz, ele está numa fase muito melhor e você é responsável por isso. Claro, vai dele, ele tem que estar com a cabeça boa, tudo bem. Mas você tem uma responsabilidade grande nisso. Queria que você contasse um pouquinho aí pra gente como que foi trabalhar com o Muralha. Aliás, como Cara, está sendo, né? o Muralha foi bem interessante a vinda dele para o Curitiba, porque ele veio num momento muito negativo do clube também, né? O clube, num ano que tentou subir para a Série A, não conseguiu, e aí no segundo ano a torcida magoada, e aí você traz o Muralha com toda aquela repercussão negativa, né? E isso tem que ser dado mérito ao Rodrigo Pastana, que é o diretor, que foi o principal que bancou esse nome. E aí o Muralha chega, cara, e eu penso a primeira coisa assim, pô, o cara não sai do Botafogo, do Comercial de Ribeirão Preto, rodou o que rodou, vai pro Figueirense, faz um ano sensacional, sai do Figueirense pro Flamengo, pra seleção, um cara desse mundo. Ele tem que ter qualidade. Não é possível que com esse histórico ele não tenha qualidade. Aí você começa a trabalhar no dia a dia com ele, tem muita qualidade, é um trabalhador, é um cara, talvez um dos atletas que eu tenho um poder mental absurdo que eu conheço, porque assim, passar o que ele passou, cara, e eu acho que muitos outros atletas aí parariam de jogar, cara. Porque foi feio, cara, que ele passou. Foi. Muita E aí, o que carga. ele precisava, além de tudo isso, cara, é confiança. Confiança e uma oportunidade. Alguém fazer com que ele voltasse a jogar. E aí ele chega, compra a ideia do trabalho, gosta da metodologia do trabalho, eleva a competitividade do clube para cima, né? E isso fez bem para ele, e ele chegou num momento bom, num campeonato estadual, onde ele se preparou para fazer uma Série B. Né? Então, assim, muito mérito dele, cara. Muito mérito dele, do poder mental dele. Ele é um atleta que, quando ele chega para jogar contra, o estádio inteiro vaia, chama de frangueiro, chama de pior goleiro do mundo, fala que é refúgio, que não sei o quê. E isso não atrapalha ele. Não atrapalha ele. Então, assim, é um cara que o que ele passou, né? E esse ano na Série A, se ele ainda estiver como titular, porque isso quem define são eles e não sou eu, é no dia a dia, né? Ele vai sofrer também, ele vai entrar no estádio e vão xingar, e eu sei hoje que isso não abala ele. E isso é muito legal, o poder mental dele, né? Então, assim, Muito bom. eu não acho que foi um processo de evolução, que tem o Thiago, que isso, que aquilo. Eu acho que é um processo de recuperação dele mesmo, dele com ele mesmo, cara, sabe? Dele fazer um trabalho, acreditar no trabalho. E tem outra coisa, Fernando, se eu ficar você falando todo dia que você é bom, porra, olha o que você fez, olha aqui, pega o vídeo, veja aqui isso aqui, cara. Porra, cara, sabe quantos fazem isso no mundo? Pô, como é que tá teu jogo assim? Compara com esse cara. Você vai dormir, porra, eu sou bom pra caramba, eu sou bom. Então, entra muito também no trabalho mental e ele comprou a ideia, cara, e acho que é um baita no atleta que vai ter a gente espera que ainda tenha muitos anos jogando em alto nível aí, né? Show de bola, cara. Nós temos 50 segundos. Quero te agradecer muito. Obrigado por essa aula. Não é à toa que você é um dos treinadores, na verdade, o professor da CBF, dando aula aí dos cursos da CBF para os treinadores de goleiros. Eu te agradeço muito, cara. Muito obrigado mesmo. Vamos voltar a falar mais aí, porque você é muito fera. Valeu, Fernando. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos os treinadores de goleiros do Brasil aí. Fico muito feliz com a participação de todos, com o convite. Se a gente puder fazer mais uma, estou aberto aí. É só convidar que a gente. Eu adoro falar, sou apaixonado pelo treinamento de goleiro, pelo ambiente, mundo dos goleiros e a hora que quiser bater um papo sobre isso, a gente está aí à disposição. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Vamos falar mais uma vez e depois eu te mando aí as datas para você ver qual que fica melhor. Grande Valeu, abraço. grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.